Amém? Glória a Deus. Diga: eu sou abençoado em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra comigo João capítulo 3, versículo 1. Obrigado, Espírito. Toda a glória e toda a honra seja dada ao Senhor. João 3, versículo 1. Após haver encontrado, olhe para mim. Eu quero falar um pouco nessa manhã sobre o homem natural e o homem espiritual. Talvez essa linguagem seja comum no nosso meio, mas hoje eu quero ir um pouco mais longe nesse entendimento. Se eu pudesse, nessa manhã, definir o período que eu estou vivendo, pessoal, não como família, pessoal, eu estou vivendo um período de transição interior. Tem algo dentro de mim que está mudando. Existem entendimentos, Deus tem me quebrado nesses dias. Eu não consigo nem muito falar, que eu já começo a chorar. Porque o quebrantamento do Senhor, ele é carregado de amor. E por mais que algumas coisas na nossa vida são quebradas, eu às vezes procuro passar para vocês sobre tratamentos que eu tenho passado, para que você entenda que eu também passo pelo que você passa. Eu tenho as mesmas guerras que você tem. Talvez as respostas sejam diferentes, porque a diferença entre duas pessoas não está naquilo que uma passa e outra não, mas na resposta que um pode dar diferente. E eu tenho vivido um tempo de transição, de quebrar verdades, ou pseudo-verdades dentro de mim. Está querendo me levar a um novo entendimento. Isso é maravilhoso, mas às vezes te tirar de um lugar. Quando eu falo de um lugar, o Cleito falou sobre lugar aqui quarta-feira. O que o Cleito quis mostrar quarta-feira são lugares de entendimento onde Deus quer fazer algo. Às vezes nós pensamos muito fácil numa mudança geográfica, mudança de casa, mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de estado, mudança de igreja, quando na verdade o que nós precisamos é mudança de entendimento. A primeira mensagem que Jesus pregou disse: arrependei-vos. E isso não tem nada a ver com o vir à frente. Quando ele disse arrependei-vos, ele disse: mude a maneira de pensar. Porque nada é tão prisional do que um pensamento. Se você estivesse anotando, você deveria anotar isso. Nada é mais prisional do que um pensamento. O homem natural, de forma bem simples, explicando isso de forma bem simples, o homem natural, ele vive por tudo que é mental, por tudo que é intelectual, por tudo que é emocional. Esse é o homem natural. Ele se move pelo que ele sente, pelo que ele vê, pelo que ele ouve. A sua alegria, ela é circunstancial. Esse é o homem natural. Isso é uma pessoa natural. Pastor, mas e a mulher natural? Nós estamos falando do conceito de espírito. Espírito não tem sexo. Então, quando se fala do homem natural ou do homem espiritual, tanto faz como mulher ou homem, porque não estamos falando do corpo. Estamos falando da condição espiritual. O homem natural, ele anda pelo que ele sente, pelo seu intelecto, pelo seu nível de informação, pelo seu nível de conhecimento. Ou seja, todas as verdades que o homem natural vive é baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto que o homem comeu, o fruto proibido. É importante nós entendermos que Eva não pecou quando pegou o fruto e comeu. Ela pecou quando aquilo entrou no seu coração. Existem coisas que antes de nós pegarmos com a mão, a gente pega com o coração. E existe coisas que a gente nunca pegou com a mão, mas já pegou com o coração. E por ter pegado com o coração, a gente já pecou.
Aquilo lá só foi a concretização daquilo que já era uma realidade no seu interior. Jesus disse isso quando o homem olhar para uma mulher com um pensamento impuro, ele já caiu com ela. Ele não levou ela para um quarto, mas dentro dele já está tudo feito. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele passou a viver com os seus sentidos. Ele passou a viver pelos seus sentidos naturais. Ele passou a viver pelo seu nível de conhecimento natural. Antes, o seu conhecimento era realidade. Nós definimos que conhecemos algo por ter uma informação. Isso nunca foi um conhecimento. O homem, eu falei que de uma forma bem simples. E de outra forma bem simples também, o homem espiritual, ele vive pela vida que ele recebeu em Cristo Jesus. A árvore da vida no jardim era Cristo. Amém? A árvore da vida era Cristo. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que causava morte, não era Cristo. A árvore da vida era Cristo. Jesus disse: quem de mim se alimenta por mim viverá. O homem espiritual, por outro lado, ele vive pela vida que ele recebeu em Cristo Jesus. As suas verdades são vida. Ele não vive simplesmente por uma informação. Ele tem realidade. Lembra quando Jó disse, no capítulo 42, verso 5, antes eu te conhecia de ouvir falar. Isso é o homem natural. Mas agora os meus olhos te veem. Esse é o homem espiritual. E a gente precisa tomar cuidado aqui, preste atenção. Porque nós podemos passar anos dentro da igreja e ser pessoas naturais. A responsabilidade que eu tenho com vocês é de trazer uma realidade de vida. Não é fazer de vocês crentes melhores. É que nós entendamos qual é a vida que nós somos portadores. Qual é a realidade do novo nascimento? O que aconteceu comigo? Eu não tenho tempo, irmãos, para lidar com tudo isso nessa manhã que é tão corrido. Preste atenção, preste atenção. Durante anos, a igreja entendeu uma parte da cruz. Ela não entendeu toda a cruz. Ela entendeu uma parte importante, diga-se de passagem. Mas ela não entendeu a outra parte importante. Ela entendeu que na cruz nós fomos perdoados. Verdade ou mentira? Verdade, glória a Deus. Todos os nossos pecados foram perdoados. Isso é uma tremenda verdade. Mas eu só preciso entender, irmãos, que um Adão perdoado continua sendo um Adão. Um homem pecador perdoado, ele continua sendo um pecador. Não deve mais nada, mas ainda é pecador. Então, uma parte da cruz é perdão. E a outra parte da cruz é juízo. Juízo do quê? De morte. Por um lado, a minha dívida foi paga, mas eu não saí ileso, dizendo, olha, agora eu posso começar de novo, porque um homem pecador perdoado, ele vai voltar para lá. Se você pegar um porco e dar banho nele, a hora que ele sair para a rua, ele vai voltar para a lama. Você deu um banho nele, ele estava sujo. E agora ele está limpo. Mas pela sua natureza, ele vai voltar para a lama. Se o homem tivesse sido apenas perdoado na cruz do Calvário, ele sairia de lá e ia voltar? Porque ele teria suas dívidas pagas, mas ele continuaria sendo quem ele era. Então, uma verdade é que nós fomos perdoados, mas a outra verdade é que nós morremos. E quando nós morremos, o velho homem foi aniquilado. O velho homem foi aniquilado. E recebemos uma nova vida. Assim nós conseguimos entender 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo é nova criação. Mas se alguém está em Cristo, o velho homem morreu. Eu preciso entender que a cruz é uma linha divisória. A cruz, o novo homem do antigo homem, estão tão separados quanto o norte do sul. Eles são tão opostos quanto o norte do sul. Eles são tão opostos quanto a noite do dia. Eles são tão opostos quanto o frio e o calor. São dois tipos de pessoas.
Mas esse é o homem que morreu na cruz. Então na cruz eu fui perdoado, mas na cruz eu também morri. Se é que morremos. Porque nos alegramos, a nossa alma se alegra com o perdão, mas ela não quer a morte. Nós não queremos abrir mão da vida. A prova disso é que nós temos uma geração que canta Maranata. Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Agora não, eu estou cantando, mas daqui 500 anos. Não é agora. Eu só estou cantando, tipo assim, para o senhor ficar feliz. Que a gente ainda quer que o senhor volta. Mas não é nada para agora. Descansa, senta no trono, tira um cochilo se quiser, porque a gente não tem pressa. Ué, como é que você está cantando? Sheila, vem. Mas quando a Sheila, não, Sheila, precisa não vir, não, mas não estou chamando que você vem. Ou seja, por quê, irmãos? Porque nós estamos muito apegados a essa realidade. Porque as nossas verdades, é as verdades que vivemos. Sejam elas boas, sejam elas ruins, elas são nossa verdade. Eu preciso entender que existe uma vida que não é a vida do velho homem. Eu sei que é muito chocante quando eu digo que o homem do pecado morreu, porque as pessoas estão sempre olhando para si, para se definir. Eu sei que ao acordar como hoje pela manhã, você deve ter ido no espelho, sim ou não? Pelo menos para dar uma penteada no cabelo, e creio que escovou os dentes. A máscara tem ajudado muito nisso. Então assim, você se olhou no espelho, e ao se olhar para o espelho, você se achou bonito ou se achou feio? Eu tenho certeza que todo mundo nessa manhã teve essa experiência. Olhei e falei, uau, quem é você? Prazer. Ou você olhou e falou, nossa, hoje você está acabado. Talvez só tenha sido eu que tenha passado por isso essa manhã. E na hora que você olha para o espelho e você tem essa resposta, você já sabe como você está, como é que está a sua alma. Já vi que você não está bem hoje. Vou ficar o dia inteiro de olho em você. Porque às vezes você olha e você fala, uau, que camarada bonito. Na hora que você olha e fala, meu Deus, que Satanás que possuiu isso. E se você não toma, por quê? Porque a sua alma, ela toma definições. Eu estou tentando entrar em João para a gente entender isso. Por quê? Porque tem dia que a sua alma vai estar assim, tem dia que ela vai estar assim. Só que quando eu descobri quem eu sou, eu recebi uma nova vida, eu determino onde é que ela vai ficar. Não é ela que me define, sou eu com o meu entendimento em Cristo que passo a dizer para ela quem ela é. Porque se eu não digo para minha alma, pelo Espírito, quem ela vai dizer quem eu sou. Se eu não digo para minha alma o que ela deve sentir, ela vai determinar o que eu sinto. Se eu não determino, se eu não digo para minha alma o que de fato é amor, ela vai determinar que toda forma de amar é amor. Nem toda forma de amar é amor. Só é amor o que veio da fonte do amor, que é Deus. Se não veio da fonte do amor, não é amor. Doença, carência não é amor. Vamos ver João 3. Versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino.
O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Novamente esse versículo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isso? Como? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Você imagina que tem uma conversa? Nicodemos é um líder religioso sendo atraído por aquilo que Jesus estava fazendo. Nicodemos era um mestre da lei. Se houvesse uma discussão acerca de um tema e Nicodemos chegasse, alguém perguntaria para Nicodemos, o que você acha acerca disso? E a resposta de Nicodemos seria o suficiente para acabar a questão. Esse era o nível de Nicodemos. Só que Nicodemos, presta atenção, Nicodemos está olhando para Jesus. Quando eu falo olhando, sabendo o que Jesus estava fazendo, o que estava acontecendo, de alguma forma ele foi atraído. É tipo assim, eu não posso ir na igreja dele de dia, mas eu vou à noite. Eu vou lá porque esse camarada faz algo que eu não faço. Ele vive algo que eu não vivo. Nicodemos está pirado. Ele está dizendo, ele tem alguma coisa que a gente não tem, por isso ele está abismado e diz, ninguém pode fazer o que tu fazes, se não vir da parte de Deus. Ele está dizendo assim, tem alguma coisa que está rolando aí que eu não estou entendendo. E Jesus disse para ele, olha Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver. Tipo assim, Nicodemos, sabe que você está admirado com o que eu estou fazendo? Você só pode ver se você nascer de novo. Você está pirado com isso, sabe por quê, Nicodemos? Porque você está numa esfera e eu estou em outra. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. O que é nascido do Espírito, está dizendo mais ou menos assim, se fosse Jesus e Alex e Nicodemos, seria mais ou menos assim, Alex, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. É mais ou menos isso, irmãos. Ô Nicodemos, você nasceu da carne, por isso todo o seu entendimento é carnal, é natural, mas eu sou nascido do Espírito. O que fez com que Nicodemos ficasse admirado, irmãos, estava em outra realidade, estava em outra jurisdição, não estava na jurisdição dele. Nicodemos estava numa jurisdição natural, Jesus estava numa jurisdição espiritual. Não se engane, você está sentado ao lado, um pouco distante, mas ao lado de alguém, isso não significa que vocês estão no mesmo lugar. Estamos no mesmo lugar físico, mas não significa que estamos no mesmo lugar espiritual. E podemos todos estar assentados no mesmo lugar espiritual, mas não na mesma dimensão. Porque além do lugar existe uma dimensão. O que eu preciso entender, presta atenção, irmãos. Isso é muito sério que eu estou falando nessa manhã, que o Espírito Santo nos ajude nessas verdades. O que nós precisamos entender é que são duas realidades opostas. A realidade espiritual e a realidade natural são duas realidades. Eu não posso negar que uma dor sobre o corpo é uma realidade, mas ela não é a realidade do reino. Fé não é negar uma circunstância, fé é não aceitar aquela circunstância porque eu vivo em outro lugar. Deixa eu tentar repetir isso. Fé não é negar uma dor, fé é não aceitar aquela dor, porque eu tenho consciência que no lugar onde eu vivo não tem dor. Se eu falar a terceira vez aumenta? Não adianta, né? Então eu preciso entender, irmãos, que fé não é negar uma condição natural, é entender, eu não faço parte disso. No reino que eu vivo, não tem isso. Quando é que nós vamos acreditar em Colossenses 1,13? Ele nos libertou. Mas ele não só nos libertou, porque se ele tivesse libertado, ele tinha aberto a porta da prisão. Isso seria uma libertação, mas nós ainda estaríamos no mesmo lugar. Eu acabei de falar sobre perdão, lembra? É como se o perdão fosse a libertação, mas ainda assim estaríamos no mesmo lugar. Ele não só nos libertou, ele nos transportou. Só que dessa libertação para a transportação,
eu nasci de novo. Porque eu só posso ir para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, após ter nascido de novo. O novo nascimento, irmãos, quer dizer que eu nasci em uma nova família. Eu era filho de um homem chamado Adão. Eu agora sou filho de um homem chamado Jesus Cristo. Eu era filho. Quando você olha para Romanos, você vê que Paulo está dizendo: a mulher está ligada com o marido enquanto ele vive. Está ligada pela lei. Mas se ele morrer, ela fica livre. E nós morremos para o antigo marido. Nós morremos para o antigo pai. Após nascermos de novo, nós nascemos em uma nova família. Nós nascemos na família de Deus. Eu não sei se isso ainda é entendido no nosso meio. De verdade, eu não estou questionando, mas assim, eu estou dizendo, eu não sei se isso é entendido no nosso meio. Que nós nascemos de novo, vivemos em um novo lugar. E nesse lugar que nós vivemos, o pecado não domina. Nesse lugar que nós nascemos, o adultério não domina, a prostituição não domina, a doença não domina, o diabo não reina nessa jurisdição. Porque essa jurisdição é o reino de Deus. Nesse lugar eu não sou governado pela carne. Nesse lugar eu tenho tudo. E sobre todas essas coisas, eu estou aqui, e sobre todas essas coisas que ainda me afligem, como o Alex disse, situações, circunstâncias, mas sobre todas elas, independente do resultado, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. O que eu preciso entender é que na jurisdição que eu estou, e eu estou lá por direito legal, eu nasci nesse lugar. O diabo não tem domínio sobre mim. Ele não governa sobre mim, porque eu agora tenho outro Senhor. Só que isso não pode simplesmente ser entendido, isso não pode ser absorvido simplesmente de uma forma natural. Isso não funciona para o homem natural. Isso só funciona para quem nasceu de novo. É por isso que a igreja está carregada de religião. É por isso que nós estamos fazendo campanha de quebra de maldição. É por isso que nós estamos, irmãos, presos a olho gordo. O sangue de Jesus tem poder. Que ignorância do capeta. É olho gordo. Tem inveja. E nós estamos fazendo campanha para quebrar a inveja. Me ajuda, pelo amor de Deus, para que eu vou descer. E o último que sair apaga a luz. Nós não entendemos quem nós somos. Ei, capeta! Não é que você não quer, é que você não pode. Você não pode. Você não pode sobre a minha vida. Eu estou em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova vida, cara. Eu vivo nele, ele vive em mim, nós nos tornamos um. E se você conseguisse vencer ele, você conseguiria me vencer. Mas como ele venceu você. Quando a Bíblia diz que ele expôs na cruz do Calvário, você não sabe o que ele fez. Ele chamou todos os anjos e demônios e colocou, falou: olha o que eu vou fazer com ele. Você não entendeu o que. E ele expôs. Quando a Bíblia diz que ele o expôs, você está achando que ele fez o quê? Ele chamou toda a criação celestial e disse: olha o que eu vou fazer com ele. Um dia ele tornou meu filho nu lá no Éden. Agora eu quero expor ele diante de todos, para que ele veja que eu venci. O diabo foi vencido. Diga comigo: o diabo foi vencido. Nesse lugar que eu vivo, irmãos, não tem falta, não tem necessidade. Nesse lugar que eu vivo, irmãos, eu sou pleno. Eu perdi um amigo ontem, um pastor. Ele já esteve aqui em nossas conferências. Durante a semana, fiquei sabendo que ele estava muito mal. Ele estava na UTI, porque
esse vírus do inferno. Ele era um senhor de idade. Em algum momento os médicos detectaram que houve morte cerebral. Ele já fazia uns dias, não sei exatamente, que ele estava internado. E nós começamos a orar e ele começou a ter algumas reações que contradiziam que o seu cérebro que havia tido uma morte cerebral. Eu me lembro de receber um dos áudios do seu filho, e nada do que eu estou falando aqui nessa manhã é condenação, irmãos. Estou falando só de entendimento. O áudio dos seus filhos dizia assim, que a situação do pai era muito difícil. Ele estava pedindo oração a todos pela mãe e pela família. Mas em momento algum ele citava oração pelo pai. E naquele momento eu entendi que ele mesmo não acreditava no milagre do pai. Por isso ele estava dizendo para orar pela mãe e pela família. Tipo assim, não tem o que fazer. Existem coisas, irmãos, que só está perdida porque já foi perdido dentro de nós. Você já viu aquela historinha bem antiga, que alguém coloca um passarinho na mão e diz, está vivo ou está morto? E se eu falar para você, está vivo? Alguém que está segurando ele na mão aperta e mata, diz, está morto. E se eu disser, está morto? Eu abro a mão e digo, ele está vivo. Mas na verdade ele estava vivo. Mas dependendo de como você diz, esse passarinho aqui na minha mão está vivo ou está morto? Se você disser que ele está vivo, eu aperto e mato ele. Desculpa fazer essa comparação, mas para mim existem algumas coisas na mão de Deus que está assim. Não é que Deus vai matar, estou falando que aí é questão da nossa fé. Existe coisa que Deus está dizendo, está dependendo de você, não de mim. Quando perguntaram para Jesus, se tu podes, ele disse, se eu posso, tudo é possível que crê. Não pergunta se eu posso, porque se eu pergunto se você crê. Existem coisas que não dependem dele, existem coisas que é nossa. Ele está dizendo, está na sua mão, como é que você crê nisso? Existem coisas que não é questão se ele vai fazer ou não vai fazer, é questão, ele diz, existe algo em mim, um lugar em mim chamado feito, você vai viver nesse lugar. Existe um lugar onde as suas carências não dominam mais você, existe um lugar onde as suas necessidades não governam mais você, existe um lugar onde eu sou seu tudo, onde eu sou suficiente para você, existe um lugar que eu me torno teu pastor e eu não falto. Jesus não é um acessório, Deus não é um acessório, Ele é a nossa vida. Abra comigo 1 Coríntios capítulo 2. Primeira Coríntios capítulo 2. Eu não sei, irmãos, como você pensa, mas eu penso que em algumas situações, eu lembro de uma canção há um tempo atrás, nós nunca cantamos ela, mas ela foi cantada no Brasil, e que diz assim, entrei no terreiro do inimigo, tomei tudo que me roubou. Eu acho que algumas vezes nós temos que entrar lá. Eu não sei como é que você entende o que eu estou falando. Você entra lá e fala, ô capeta, por que você trouxe isso daqui para cá? Não! Se você pegar aqui, eu te arrebento. A questão é, acreditamos nisso? Um dia eu entrei no inferno para tirar minha filha de lá. Por quê, pastor? Porque ela estava tendo uma convulsão e virando os olhos, morrendo. Eu dirigia, minha esposa estava no banco de trás com ela. E eu disse, eu entro no inferno
Por que o senhor disse que está entrando no inferno? Ela estava no pecado? Não, é porque eu não acreditava que Deus estava levando a minha filha. Eu acreditava que aquilo era uma atuação demoníaca. E eu disse: Satanás, solta minha filha. Solta minha filha. Indo para o hospital dirigindo. Existem coisas que Deus está dizendo: entra lá porque é seu. Essa terra tem gigante, mas eu dei para você. Eles não vão prevalecer, é sua. Você está entendendo? Entra lá, mas a questão é, nós somos tão naturais, generalizando, nós somos tão naturais, irmãos, que a gente fala, é da vontade de Deus, é Deus que está permitindo, é não sei o quê, é não sei o quê. Ou, se vai culpar, culpa você mesmo. Só que a questão é a seguinte: a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser, né? Nunca desista de algo que a Bíblia diz que é seu. Nunca desista de algo que a Bíblia diz que Ele fez. Nunca, diga comigo, nunca. Escute, irmãos, nunca aceite uma doença como normal na sua vida, quando a Bíblia diz que você é curado. Nem sobre você, nem sobre os seus filhos. Pastor, mas já faz anos. Lute até morrer. É minha verdade. A Bíblia diz e eu creio. Porque na mesma cruz que diz que eu fui salvo, é a mesma cruz que diz que eu fui curado. Por que eu acredito numa parte da verdade e não acredito em outra? 1 Coríntios 2, verso 13. 1 Coríntios 2, 13 e 14, diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Novamente, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Às vezes a gente pensa, irmãos, que o fato de não aceitar é que a gente rejeita. Não, ele não aceita porque ele não entende. E ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Escute, por que que Jesus, quando pregava, irmãos, as pessoas, os fariseus diziam: nós não estamos entendendo o que você está falando. Por que que Nicodemos diz: Senhor, mas como pode ser isso? Como é que pode acontecer? O homem pode voltar para a barriga da mãe? Ele era um mestre, irmão, não tinha nada mais absurdo do que uma resposta daquela. Pode voltar para a barriga da mãe? Jesus falou para ele assim: você é mestre em Israel, você não entende? Sabe o que Jesus está falando para ele? A dimensão que você chegou, é impossível você entender o que eu estou falando, porque o que eu estou falando é espiritual. E você, por mais que saiba tanta coisa, Nicodemos, você é natural. Existe coisa na nossa vida que nós estamos ouvindo, irmãos. A gente acha que entendeu, mas a gente não entendeu. A gente acha, racionalmente, a gente sabe: não, entendi. Entendeu nada. Não entendeu. Essa semana eu vi um vídeo no Instagram de um pastor pregando. Enquanto ele pregava, ele falava palavrão. Pastor, o senhor se escandalizou por ele chamar palavrão? Não, eu me escandalizei por alguém que não é nascido de novo está pregando. Porque às vezes a gente se escandaliza com o que a pessoa faz. Não, irmão, antes de você se escandalizar com o que alguém faz, veja o que ela é. Como é que alguém que está pregando a palavra de Deus pode soltar palavrão, irmãos? Mas o problema não é o palavrão, é que quem foi que fez aquele cara virar pastor? Porque se de cima do púlpito ele fala aquilo, eu não sei o que ele fala nas conversas particulares. E nem quero saber. Por quê? Isso daqui não se entende numa faculdade. Ó, isso daqui não se aprende. Enquanto nós não nos darmos por satisfeitos
nisso que eu estou falando, isso daqui não é uma historinha. Isso daqui não tem nada a ver com Davi. Isso daqui não tem nada a ver com Josué. Não tem nada a ver com Elias. Não tem nada a ver com Paulo. Não tem nada a ver com Pedro. Não tem nada a ver. Tem a ver com duas pessoas. Só duas. Não 3, não 4, não 1000. Só tem duas pessoas. O primeiro homem, Adão. E o último homem, Cristo. Pastor, aí fica difícil ler a Bíblia. Não, aí fica fácil. Só que o homem natural não vai conseguir discernir isso. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como Davi. Quem falou que é para dançar como Davi? De onde você tirou isso? A Bíblia só diz que ele dançou, aí a gente já inventa que ele pula, que ele faz não sei o que, que ele faz não sei o que, mas a Bíblia não diz. Mas agora, já que ele dançou, a gente faz o resto. Se nós não entendemos, 2 homens, 2 cabeças, 2 moldes, ou você está ligado ao primeiro, e se está ligado ao primeiro, está morto, ou você está ligado ao último, e se está ligado ao último, você está vivo. Vamos lá, vamos adiantar um pouquinho. Todo homem natural absorve daquilo que é espiritual. Então, desculpa. Tudo que o homem natural absorve daquilo que é espiritual, ele transforma em religião. Quando o homem natural recebe algo espiritual, ele transforma em religião. Vou falar. Eu penso que às vezes eu não quero falar. Assim, quando a gente olha para Paulo, rapando a cabeça. Ok? Paulo rapou a cabeça. Aí a gente vai lá, pega o que Paulo fez e faz. Mas Paulo rapou a cabeça por quê? Ou melhor, por quem? Quem direcionou ele? A questão é que quando a gente não tem o Espírito, a gente só copia o método. Nós não entendemos por que ele fez. Aí Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos, não é isso? Aí a gente traz um monte de gente e faz o culto do lava-pé. O senhor é contra lavar o pé? Não, se estiver sujo, ajude alguém a lavar, é bom. Mas quando Jesus lavou os pés dos discípulos, o que ele estava querendo dizer? É para nós copiarmos um método. Aí, irmãos, eu posso estar virado no giraia com o Igor, mas eu vou chamar ele, vou lavar o pé dele. Quer dizer, eu repliquei um método, mas eu não tenho o espírito com o qual Jesus lavou os pés. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa natural que leu uma passagem na Bíblia e diz: olha, Jesus mandou lavar os pés. Ele não mandou lavar os pés. Mandou, pastor, ele está escrito lá: o que vocês me viram fazer, faça também. Mas faça por quem? Ou através de quem? Faça o método ou é pelo Espírito? Dá para você entender o que eu estou falando, não? Aí a gente sai lavando o pé, mas qual que é o coração de quem está lavando o pé? Eu queria te dar uma facada, mas como é noite do lava-pé, eu vou lavar o pé. Como é que funciona isso? Da onde está fluindo a verdade que eu estou vivendo? Deus mandou eu rapar a cabeça. Deus mandou? Vá fazer agora. Se não tiver um cabeleireiro, faça. Obedeça o que ele te mandou. Mas foi ele que te mandou ou você está copiando o quê? O interessante é que um tempo atrás Deus mandava um monte de gente andar descalço. Agora não manda mais ninguém. Alguém sabe do que eu estou falando? Ah, Deus agora desistiu. Não põe mais ninguém para andar descalço. Ele nunca mandou ninguém andar descalço. Ou mandou alguns e outros replicaram. Porque agora ninguém anda mais descalço. Pastor, o senhor está questionando? Não, eu estou questionando a religião. Ué, porque se é Deus que está falando, faz tempo que Deus não faz. O senhor é contra rapar a cabeça? Não. O senhor é contra andar descalço? Não. Teve um profeta na Bíblia que andou pelado. Isso eu não vi ninguém fazendo, graças a Deus. Agora você imagina comigo, Márcia, você acha que alguém andando pelado naquela época, alguém acreditaria que era de Deus aquilo?
Mas hoje, quando nós olhamos para a Bíblia, foi de Deus ou não foi? Tem coisa que a gente não vai entender com isso aqui, cara. Por isso que a Bíblia diz, se temos conhecido alguém segundo a carne, daqui para frente ninguém mais conhecemos segundo a carne. Porque eu não posso conhecer você a partir do natural, eu preciso conhecer você a partir do espiritual. Então, às vezes, nós estamos copiando um método, irmãos, estamos querendo um efeito daquilo que aconteceu. Quando você estuda os avivamentos, você vai ver que os avivamentos têm muitas características em comum. Muitas características, mas cada um deles aconteceu de forma diferente. O avivamento da Argentina, irmãos, alguém estava terminando uma aula, como eu gostaria de acontecer isso segunda-feira amanhã na minha aula, mas não é assim que funciona. O professor de evangelismo estava dando aula, quando ele terminou de dar a aula, dentro do que eu li, ele disse, vamos orar por assunto que nós acabamos de ministrar. Ele começou a orar e aquela oração demorou 30 dias. 30 dias. Começaram a orar no final da aula e demorou 30 dias. Algumas pessoas saíam do lugar e tinham uma poça de lágrimas, de tanto que elas choraram. E houve um avivamento. Houve um avivamento, cara, a pessoa foi para um lugar, mas foi a oração de um final de aula. Se você estudar o avivamento da Rua Azul, é outra coisa. Se você estudar outros avivamentos, é outra coisa. Porque não vem através de um método, irmãos. Presta atenção, não é um método que vai fazer a diferença, é quando nós nos movemos pelo Espírito. Nós precisamos aprender a ouvir o Espírito de Deus no nosso espírito. Deixa eu adiantar para mim conseguir terminar isso aqui, irmãos, com esse entendimento. Presta atenção. Presta atenção, que aqui eu entro num lugar, eu creio que mais profundo. E muita gente se engana aqui, presta atenção. O homem natural, ele pode alcançar provisão. Olhe para mim. O homem natural, ele pode alcançar provisão, mas nunca alcançará plenitude. Presta atenção nisso, isso é muito sério. O homem natural, ele pode alcançar provisão. O que eu quero dizer é que muitas vezes as bênçãos vêm na nossa vida, mas isso não é provisão, isso não é plenitude, isso é provisão. E automaticamente a gente põe um ponto final e diz, Deus está me abençoando, é isso? A provisão muitas vezes revela as misericórdias de Deus. Mas a plenitude sempre foi o propósito de Deus. Não, Deus agora começou a me abençoar. Isso é fruto da plenitude de Deus para você ou é só questão de misericórdia? Você sabe quando as pessoas, ou já aconteceu com você, quando você está fazendo algo, tudo está correndo bem, mas está faltando algo aqui. Não é pecado, não é nada, mas você fala, cara, está tudo muito bem, está tudo muito legal. Eu tenho certeza que muitas pessoas já viveram isso aqui. Eu não estou falando só de bênçãos, provisões, mas às vezes você fala, cara, está tudo jóia, tudo correndo bem, mas tem algo aqui que não está batendo. Você sabe o que é isso? Significa que existem provisões vindo naquelas áreas. Mas Deus está dizendo, você não está pleno. Porque não é isso que eu tenho para você. Eu não tenho isso para você. Eu fiz tudo isso por misericórdia. E a misericórdia, o sol nasce para todo mundo. Abra comigo, Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Ô Espírito, só o Senhor pode fazer. Acharam Gênesis 25? Gênesis 25, versos 5 e 6. Abraão deu tudo o que possuía para Isaac. Abraão deu o que, irmãos?
Deu o quê? Abraão deu tudo que possuía para Isaac. 26, versículo 6. O 5 e o 6 agora. Porém, eu já disse aqui que quando tiver um porém numa frase, tudo vai mudar. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, deu ele, o que ele deu? Deu presente. E ainda em vida, os separou do seu filho Isaque, enviando-os para a terra oriental. Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Porém, aos filhos das concubinas, ele deu presentes. E ainda em vida, separou os filhos das concubinas. Ele separou de Isaque. Como é que você enxerga esse texto? Deixa eu te falar como é que eu enxergo. Para mim, Abraão, aqui, é o tipo de Deus. Para mim, Abraão é uma tipologia de Deus aqui. É uma figura, uma sombra de Deus. E quem é Isaque? Opa, Isaque é Cristo. Como Isaque foi levado para o sacrifício, Jesus é uma figura de Cristo. Então, Abraão é um tipo de Deus, Isaque é um tipo de Cristo. Abraão deu tudo o que tinha para Isaque. Abra comigo. Abra comigo. Abra comigo. João 16:15. João 16:15. Deixa eu tentar te provar isso. Pastor, de onde o senhor tirou que Abraão é um tipo de Deus? São figuras? São sombras? Preste atenção nisso, irmãos. Que aqui nós vamos pegar o fechamento da mensagem para que você entenda o que Deus tem para nós. João 16:15. Eu quero ler só a parte A para a gente adiantar. Tudo que o Pai tem, Abraão deu tudo que tinha para quem? Isaque. Jesus está falando, tudo que o Pai tem é meu. Deus pegou tudo que tinha e deu para Isaque. Pastor, mas e as concubinas? É uma tipologia da carne que gera filhos. Abraão, Deus. Isaque, Cristo. As concubinas, a carne que tem obras, que gera filhos da carne. Presta atenção. Para as concubinas, para os filhos da concubina, o que é que Deus deu? O que é que Abraão deu? Presentes. Mas para o Cristo, ele deu o quê? Tudo. Existem coisas que nós temos na carne, que Deus provê provisão. São os filhos das concubinas. As coisas que nós geramos na carne. Mas por Cristo, ele deu tudo. E ainda em vida, separou os filhos das concubinas. O filho, Jesus representa o homem espiritual. Os filhos das concubinas representam a carne, que em algum lugar da nossa vida, ainda em vida, precisa ser. O que é nascido da carne é carne. Abra comigo Gálatas 4, verso 30. Irmãos, quando Deus me ministrou isso essa semana, eu pirei o cabeção. É como se Ele estivesse me dizendo, você vai ter que separar aquilo que você gerou na carne, daquilo que eu te dei no Espírito. Ele está dizendo, o que você gera na carne não vai viver junto com o que eu gerei no Espírito. Gálatas 4, versículo 30. Gálatas 4, 30 diz, contudo, o que diz as Escrituras?
lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ele está dizendo, o que você gerou na carne não vai herdar o mesmo lugar do que eu gerei no Espírito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa, sabe aquilo que nós geramos na carne? O Pai deu tudo para o Filho. Sabe o teu Espírito? Sabe o homem espiritual que habita dentro de você, se você nasceu de novo? Ele tem tudo. Primeira Coríntios 15, 50. Eu não sei o peso que isso está caindo para você, irmão, mas para mim é uma dinamite. Eu não sei qual é o peso que isso tem, porque cada um ouve na dimensão que está vivendo. 1 Coríntios 15, 50, diz assim, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Lembra da conversa com Nicodemos? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito. A carne sempre reproduzirá carne, o Espírito sempre vai gerar Espírito. É que quando nós trazemos as coisas espirituais para a carne, nós geramos uma religião, e aí nós começamos a trabalhar com métodos, e os métodos começam a ser a força motriz. Presta atenção. Você sabe por quê que existem algumas crises dentro de nós? É porque às vezes é preciso separar. É preciso separar. E toda separação entre a carne e o Espírito, ela traz dor. É por isso que nós não queremos a cruz. É por isso que a mensagem da cruz não é atrativa. É por isso que o movimento coach diz, uau, acredita em você. Nesses 3 dias de curso nós vamos empoderar você. Eu quero ver quem é que vai ter coragem de mudar de vida. Segunda-feira, 5 horas da manhã, vai ter uma live. E quem quer mudar de vida vai acordar às 5. O cara acorda de manhã, todo rebelento, porque ele acha que o coach acordando 5 horas da manhã vai fazer a diferença. E aí o cara está buscando uma autoconfiança. O pai deu tudo que tinha para o filho. E o filho veio viver em mim. O filho veio viver em você. Você pode estar vivendo uma vida, você pode. Quando eu falo você pode, significa que eu não estou afirmando e não estou julgando. Você pode estar vivendo uma vida com suas provisões, com um monte de coisa, mas tem um oco aqui dentro. Sabe o que é isso? É que tudo que está acontecendo são presentes. Mas eu não quero presente. O Pai deu tudo. Eu não quero presente. Eu não quero presente. Eu não quero um carro melhor. Eu não quero uma casa melhor. Eu abro mão de tudo. O que eu quero é a tua plenitude. É por isso que Paulo disse, eu tenho como perda todas as coisas por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu não quero uma vida melhor. Eu não quero mais dinheiro. Não como presente. Eu quero a plenitude. Eu quero a plenitude. O que o Senhor tem para mim? Se o Senhor tem para mim, eu não abro mão. Se o Senhor não tem para mim, eu não quero. Eu não quero. Por que, irmãos? Por que o homem carnal, ele está sempre achando que o mais é de Deus, o mais é de Deus, o mais é de Deus, o mais... Nunca existe possibilidade, o capeta está me dando mais. Por quê? Por quê? E nem sempre é o capeta.
Existem os presentes. Inútil. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Você sabe onde é que tudo isso me arremete? Você sabe para onde é que tudo isso... Eu vou fechar aqui, senão eu não paro, irmãos. Tem muita coisa escrita aqui. Você sabe onde é que tudo isso me arremete? Me arremete na parábola do filho pródigo. O filho pródigo foi embora. Ele viveu na prostituição. Ele gastou toda a herança que ele tinha recebido. Foi o que nós fizemos. Ele teve vontade de comer a comida de porco, ele foi cuidar de porcos, que é um tipo de algo imundo. Ele foi cuidar. E quando ele voltou para casa, o pai matou o novilho. Isso é um tipo de Cristo que foi morto. Trocou as suas vestes, isso fala de justiça. Calçou os seus pés, colocou o anel no dedo. O filho que ficou em casa, irmãos, que não sabia quem ele era. Você sabe por que ele estava reclamando, Alex? Ele estava reclamando porque o pai não tinha dado um presente para ele. O senhor nunca me deu um cabrito. O senhor nunca me deu um cabrito para me comer com meus amigos. O pai disse: filho, olha, Isaac, tu sempre está comigo. Tudo que é meu. Ô filho, você não precisa de presente. Tudo que eu tenho é teu. O homem espiritual não precisa de um presente. Ele tem tudo, ele tem tudo, ele tem tudo, ele tem tudo, ele tem tudo. O homem carnal vai fazer uma campanha para uma bênção. O homem carnal vai fazer uma campanha. Isso é o homem carnal. O homem natural. Porque ele quer um presente. Eu quero que Deus mude o meu casamento. Você está querendo que Deus mude o seu casamento, Ele quer mudar a sua vida. Porque se Ele mudar a sua vida, Ele muda o seu casamento. Mas se Ele não mudar a sua vida, você vai ficar trocando de marido e de mulher. E não vai mudar o casamento nunca. Porque o homem natural está sempre querendo que as coisas mudem. O homem espiritual acredita que está sendo mudado. Preciso mudar de emprego. Preciso mudar de igreja. Preciso mudar de Deus. Está dizendo, eu preciso mudar você. O que eu preciso é transformar. Seu problema não está na mulher que você tem, está em você. Ah, se eu tivesse um marido assim, e Deus diz, você teria, se você fosse assim. Porque o homem natural, ele quer mudar coisas. O homem espiritual, ele quer ser transformado de glória em glória. De glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Pastor, o que o senhor acha? Eu acho que a gente tem que orar pelas bênçãos. Eu só preciso entender que tudo isso é meu. Eu acabei de dar um exemplo sobre entrar no terreiro de inimigo. Eu só preciso entender, irmãos. Primeiro eu preciso entender o que Deus tem para mim. E o que Deus tem para mim é bênção. O que Deus não tem para mim não é bênção. Eu falei para um jovem essa semana, aqui na igreja, eu disse para ele, não se preocupe. Só é bênção o que Deus tem para você. O que Ele não tem para você não é bênção para você, é bênção para outro. É para você entender? Você está entendendo? Que seja pelo Espírito essa verdade. Mas fulano, mas ciclano, mas Beltrano, Deus disse, você não é Beltrano. Lembra quando sua mãe falava? Mãe, mas o menino está soltando pipa, fulano, tá, porque eu não posso, porque você não é todo mundo. Lembra disso?
Posso ir para a festa? A fulana vai, mas você não é fulana. Lembra que a mãe falava isso? Você não vai, você não é fulana. Oh Deus, por que o Alex pode? Por que ele pode? Por que fulano? Deus diz que você não é ali, você não é Alex, você é Ricardo. E o que eu tenho para você eu não tenho para Alex, o que eu tenho para Alex eu não tenho para você. E não é uma vida mecânica, é uma vida orgânica. Deus tem nos chamado, irmãos, para termos uma vida singular. Deus tem nos chamado para termos uma vida singular. Não compare sua vida com a vida de ninguém, porque o que Deus tem para aquele alguém não quer dizer que é o mesmo para você. Não compare seu ministério com o ministério de ninguém, com o pregador de ninguém. Eu queria pregar como fulano, você não tem que pregar como fulano. Você pode aprender com fulano, mas você tem que se tornar o que Deus tem para você. Chegou a hora, irmão, chegou a hora que o homem espiritual e o homem natural são separados. São separados, se coloque de pé, apaga a luz para nós. Eu não sei o que você vai fazer agora. Como é que você vai orar? Eu não sei. Se você vai ficar de pé, sentado, ajoelhado, deitado. Mas se mova. Se mova. Se mova. Isso és a palavra. Com Deus altíssimo. Mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome. Ó, quão maravilhoso, ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, diga, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo.
és invencível. E hoje teu é o reino. Acima de todo nome. E a morte vencestes. O véu tu rompestes. A tumba vazia agora está. Os céus te adoram. Proclama a tua glória. Pois isso. Diga forte agora. Tu és invencível. E hoje pra sempre reina. Teu é o reino. Poderoso, poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, vamos, poderoso esse nome é, vamos. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. E a morte vencestes, o véu tu rompestes, e a tumba os céus te adoram. És invencível, és invencível. E hoje pra sempre reina. Teu é o reino. No nome está. Por alguns instantes, ore em outras línguas, ore em outras línguas. Ore em outras línguas, ore em outras línguas. Vamos. Oh, ralababalamando, roquerebaço. Rialababalamamo, recalabamo, recalabaço. Rabecandere, labandeca. Oh, recalabanca, calabando, rebecalamandara. Oh, ralabaçu, que querebaxa, candarabaço.
Aleluia. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Vamos aplaudir o Senhor nessa manhã, vamos render louvores a Ele.